Fala galera, professor Alvirdion com vocês, Humanas na Veia, História em Cena, sala presencial Humanas na Veia. Parou agora com essa nossa pandemia, mas nós estamos juntos, hein? Estamos em isolamento físico e não online. Vamos continuar o nosso trabalho, permaneça em casa, recebam aí nosso grupo do WhatsApp todas as aulas que os mestres estão lançando e agora vamos falar um pouquinho sobre Roma Antiga. Beleza, turma? Acompanha lá porque vai ter questões e comentários. Não esquece, hein? Humanas na Veia tá contigo. Vamos passar nesse vestibular, qualquer concurso que vier. Pessoal, a Roma Antiga tem uma história interessantíssima. O que é cobrado em qualquer vestibular, seja ENEM, CFO, ou fora de São Luís, Maranhão, República. A República Romana começa em 509 com um golpe da elite romana, que seriam os patrícios, e vai até 27 a.C. Perfeito? É um período longo. Localização, Península Itálica. A Península Itálica está nessa região aqui, pessoal. Roma, ela é uma cidade muito nova comparada com as cidades gregas. Lembra que aqui no sul da Itália, da Botinha, nós já tínhamos cidades gregas. Lá da expansão da Grécia, vocês trabalharam isso aí com o mestre Álvaro Maio. Então, quando Roma surge, lá por volta de 1700 a.C., ela vai ter contato com essa cultura grega helenística. Não esqueça disso. O helenismo vai desde Alexandre até Roma. E com o tempo, a cidade vai se expandir. Roma, ela batia no peito e dizia que era republicana. E se orgulhava disso. Quais eram os grupos sociais? Olha, patrícios, os bem-nascidos, plebeus, os clientes. É uma grande dúvida. Quem são esses clientes? Na verdade, turma, clientes, eles são plebeus que estão na proteção de um patrício, de uma família patrícia, que vive na terra de uma família patrícia. Lembra do Brasil, no período colonial? A relação de coronel e quem estava dentro da fazenda, a relação de clientelismo, aquele que serve, que está subjugado à autoridade do coronel, aqui não é diferente. O clientelismo romano vai dar origem mais na frente, o professor Álvaro Maio vai falar, à servidão feudal. Então, o cliente nada mais é do que um plebeu que está debaixo da proteção de um patrício, perfeito? Escravos por dívida e escravos por guerra. A escravidão por dívida, com o tempo, ela vai ser abolida, como na Grécia, que a escravidão por dívida foi abolida por quem, pessoal? Por Solon. Não esquece disso, hein? Vem comigo. Olha aí, ó. Dica importante. A Grécia desenvolveu democracia em Atenas e essa democracia ela vai se expandir por muitas cidades gregas, mas Roma não. Roma não foi uma cidade democrática. Então, ó, isso aqui é importantíssimo. Não tem democracia em Roma. Os grupos sociais não alcançam os mais baixos, por exemplo, o Senado, que a gente vai conversar mais tarde. Aqui a gente colocou os grupos sociais, mas o Senado não é alcançado por esses grupos sociais. Algumas magistraturas, direito de casamento, né, as leis escritas, tudo isso vai acontecer. O direito dos plebeus de terem os seus representantes tribunos da plebe, a primeira greve foi em Roma, para quem não sabe, eles se retiraram da cidade naquela época. A República ainda no início não tinha tanta força de trabalho escrava. Então, uma greve, um movimento plebeu, ameaçando abandonar a cidade, certamente teria força. E teve. Os patrícios criaram os tribunos da plebe, a primeira magistratura, que seria um cargo administrativo dos plebeus, onde um tribuno da plebe ele poderia criar uma lei para os plebeus e até mesmo, vetar o Senado. Dica Humanas na Veia, anota isso aí no caderno, porém, somente do que dizia respeito a quê? Aos plebeus. Ele não poderia criar leis que não fossem referentes aos plebeus e nem vetar leis que não fossem referentes aos plebeus. Vamos continuar? Então, olha aqui, não esquece, beleza? Outra coisa importante, a expansão. Roma, ela se expandiu muito. Primeiramente, interno, dentro da bota. Olha aqui, Roma vai tomar todo esse território. Então, Roma, ela tem influência etrusca. Quem eram os romanos? Quais eram os grupos sociais romanos? São os italiotas, latinos, sabinos, volcos, samnitas, mas também existiam etruscos.
E existiam gregos. Não esquece. Os etruscos vão contribuir com a base cultural de Roma, eles vão beber nessa fonte. E os gregos com o helenismo lá do período de Alexandre. Então, todo esse território aqui, ao longo do tempo, vai ser tomado durante a República. A República Romana, anota de novo, porque só o Manos na Veia te conta, ela é uma república imperialista. Ainda não é império. Já saiu a monarquia, Tarquínio o Soberbo já foi derrubado, o rei etrusco. Uma dica legal, pessoal. O último rei de Roma não era romano, era etrusco. Ele foi expulso por um golpe patrício. E a partir de então, essa elite patrícia, ela assume o governo numa forma de oligarquia. Governo de poucos. Perfeito? Nunca chega a ser uma democracia, por mais, repetindo, que os plebeus adquirissem vários direitos lutando ao longo da história. Perfeito? Volta para cá. Então, ó, italiotas, etruscos e gregos. Etruscos e gregos contribuem para essa cultura romana, ok? Então, continuando. Quando a expansão ocorre, primeiramente dentro da Itália, depois ela vai ter que sair. Itália não, Península Itálica, porque não existia Itália. O país Itália só se forma lá no século XIX. O primeiro passo dos romanos é tomar Cartago, ou Cartago, uma cidade fenícia. A Fenícia estava aqui, ó. Mas eu não entendo, como é que a Fenícia está bem aqui em cima e eu tenho uma cidade fenícia aqui? Porque os fenícios, pessoal, eles eram os carreteiros do Mar Antigo, lembra? Os holandeses no período colonial. Eles viajavam todo esse território fazendo comércio, né? Comercializando com vários povos. Então eles faziam várias províncias. E Cartago, né? Faltou o ozinho aqui. Ou Cartago, como queira, ela era muito rica. Roma, para dominar e virar uma grande república imperialista, tinha que tomar esse comércio de Cartago. Guerras púnicas, fica a dica, porque a gente está sendo cirúrgico aqui no que é mais importante, mas você pode ler e deve ler as guerras púnicas. E aí Roma vai fazer isso aqui, ó. Vou ampliar com a cor vermelha. Roma vai dominar Cartago e todo o norte da África, Egito, chegar até o Oriente Médio, norte da Europa e até a Grã-Bretanha. Isso aqui é a expansão máxima do Império Romano, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ok? Avisando aí, a gente vai dividir esse vídeo em 2 aulas, legal? Então, Roma se expande ao máximo. Consequências. Quais foram as consequências, Elvis, dessa expansão? Ó, pessoal, consequência, grande afluxo de riqueza. Grande entrada de riquezas em Roma, isso é óbvio. Riqueza na forma de escravos, riqueza na forma de madeira, de água potável, de ouro, de prata, do que vocês puderem imaginar. E aí o comércio romano vai ser um comércio gigantesco. Existe um ditado que dizia assim, ó, todos os caminhos levam a Roma. E é verdade, porque Roma vai conquistar muitos territórios, vai formar muitas estradas e a cultura romana ela vai se espalhar por todos os cantos dessa Europa, tanto ocidental quanto oriental. Então vamos lá, entrada de grandes riquezas, entrada, fluxo, entrada de grande quantidade de escravos. Isso aqui é importante, você não pode esquecer, porque quanto mais escravos Roma recebe, vem aqui, ó, piora a situação do plebeu. E como é que vai ficar a situação do plebeu? Uma situação de miséria, de pobreza extrema. O plebeu vai para a guerra e ele paga a sua arma. O plebeu vai para a guerra e ele perde a terra porque o patrício tomou. Ele não é indenizado. Quando esse escravo entra, que o patrício começa a trabalhar com mão de obra escrava, a produção do patrício é mais barata. O plebeu vai vender nas feiras, ele não consegue concorrer. Então ele tem que tomar empréstimos. Como ele não consegue pagar, ele se torna escravo. Mas já não existe mais escravidão por dívida. Então eu entrego o quê? Eu entrego minha terra. Então, eu fico sem terra. Outra consequência, ampliação dos latifúndios e praticamente desaparecimento das pequenas propriedades dos minifúndios, ok? Então, vamos aqui de novo, ó. Entrada de riqueza, grande entrada de escravos, miséria dos plebeus, crescimento dos latifúndios e, consequentemente, desaparecimento das pequenas propriedades e, claro, as lutas internas. Porque tudo isso aí vai gerar insatisfações, pessoal, e vai gerar lutas internas. Porque se eu estou num estado de pobreza, desemprego, imagina. Pessoal, as cidades, elas não são diferentes, independente do período histórico.
Se você está falando de uma cidade medieval, de uma cidade atual, uma cidade romana, você vai ter o quê? Uma sociedade complexa, com grupos sociais. Aqui nós temos uma cidade onde você tem uma certa mobilidade, uma cidade não, cidades. Porque quando a gente fala Roma, não estou falando da cidade de Roma, estou falando de todo o complexo de conquistas. Você tem uma certa mobilidade, não tanta, claro, mas existe. Por exemplo, os homens novos, ok? Os homens novos eram plebeus enriquecidos. Quem disse que não tinha plebeus enriquecidos? Pelo contrário, Mário, Júlio César, Otávio, todos esses são exemplos de homens novos, aqueles que enriqueceram pelo comércio e acabam que galgando o poder político em uma nova ordem chamada de cavaleiros, né? A ordem dos cavaleiros, porque eles vão formar a cavalaria, vão compor a cavalaria, na verdade já existia, eles vão compor a cavalaria, a ordem equestre, entenderam? Então existe sim mobilidade. Todas essas aqui são as principais consequências desse processo de expansão do território. Agora tem uma coisa que muita gente esquece, pessoal, que essa república imperialista, que é o correto, ela se expande, ela traz para dentro de si mesma, além da riqueza, ela traz o vírus da sua destruição. Elvis, qual seria o vírus da sua destruição, já que ele está falando aí tanto de vírus? A miséria do plebeu. Pessoal, miséria gera crise, revolta, roubos, prostituição, assassinatos, violência. Então não é diferente do que acontece nas cidades e nos grandes centros que nós temos hoje. Tudo isso vai acontecer. E daí, qual é a saída? Beijo no coração, daqui a pouco a gente continua. Valeu!